Muito bem, irmãos. Vamos fazer uma leitura bíblica. Livro de Êxodo, no capítulo 4, e versículo de número 10. Êxodo, capítulo 4, versículo de número 10, nos diz assim. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, e nem de ontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu povo, ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão. Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Amém? Palavra poderosa, né, irmãos? Palavra poderosa. Olha, irmãos, nós estamos aqui dando início a esse estudo do livro de Neemias. E o Espírito Santo tem colocado em nosso coração um desejo assim profundo em trabalhar durante esse final de ano e o início do ano de 2015 dentro desse assunto de liderança, uma liderança eficaz. Porque, de uma certa forma, todos nós exercemos uma liderança. Essa liderança está dentro da sua casa, essa liderança está lá no seu trabalho, essa liderança está lá na escola, essa liderança está dentro da comunidade, essa liderança está lá no condomínio onde você mora, enfim, no bairro. Esse espaço liderança, esse trabalho, esse exercício, essa função, de certa forma, todos nós exercemos. De uma certa forma, mais simples, mas outros mais abrangente, mas o fato é que nós exercemos uma liderança sobre algumas pessoas. E algumas pessoas exercem liderança sobre nós. É uma cadeia. E nós precisamos entender isso para que você vá bem. Você precisa saber que alguém está sobre você. E que Deus deu a você autoridade para você estar sobre algumas pessoas. E você precisa enxergar isso com muita clareza. E você não pode fugir dessas responsabilidades. Porque haverá uma cobrança. Porque Deus delega talentos aos seus filhos. E nós precisamos enxergar quais são os nossos talentos. Para um, ele deu 1 talento. Para outro, ele deu 2 talentos. E para outro, ele deu 5 talentos. Então, ele não chegou e disse: você não vai receber nenhum. Todos nós, pelo menos 1 talento, nós temos. Então, e à luz da palavra de Deus, nós vamos pegar aqui de Gênesis a Apocalipse, Deus levantando liderança. Liderança. Para que estivesse na frente do povo, conduzisse o povo, e assim sucessivamente. E os versículos que nós lemos, nós vamos ver o maior líder do Velho Testamento, o maior legislador, a maior referência do Velho Testamento, fugindo da responsabilidade. E quem estava falando com ele não era
qualquer pessoa. Ele já tinha tido um contato com Deus. Deus já havia falado com ele na sarça. Deus já tinha mostrado a ele um diferencial. Ele tinha já recebido uma chamada. Ele já tinha sido convocado por Deus para um trabalho. E agora, de repente, ele começa a fracassar. Ele começa a sentir que ele não é capaz. Ele começa a se sentir que ele não pode. Ele começa a fazer transferências de valores, de responsabilidade. Isso acontece, irmãos, em nossa vida. Acho que eu não sou capaz. Eu acho que eu vou mandar o Josué. Eu acho que eu vou mandar a Maria. Eu acho que eu não sou capaz. Não, isso não é para mim. Eu acho que tem pessoas melhores do que eu. Eu não fui chamado para isso. Será que eu fui bem aceito? E começa a fazer essas interrogações. E acho que também não tem uma boa aparência. Eu acho que meu nariz não é tão bonito. Eu acho que eu não me expresso muito bem. E assim você vai transferindo as responsabilidades, sendo que Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para um grande trabalho. E você vem cortando, desviando e dizendo, não, Deus, amanhã eu não posso, acho que eu não tenho condições. E esses versículos que nós lemos, irmãos, veja que Moisés começou a dizer, mandarão. Ele fala melhor do que eu. E Deus disse, eu sei que ele fala bem, mas eu estou te chamando. Eu sei que ele vai se expressar bem com o faraó, mas eu estou te chamando, Moisés. Você não precisa me ensinar. Você não precisa me dizer quem eu devo escolher. Eu estou te escolhendo para um grande trabalho. E olha, irmãos, que Deus já tinha mostrado a ele algo importante. Disse, Moisés, põe a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, tira. A mão estava leprosa. Ele disse, põe a mão novamente. Ele colocou, a mão estava purificada, estava limpinha. Não tinha mais nada. Deus já tinha dado a ele, já que ele era o Deus Todo-Poderoso. E que ele estava com ele nesta peleja. E não era momento de Moisés fracassar, era momento de dizer, Moisés, Deus, eu estou aqui, eu estou pronto. Mas em um momento, irmãos, na vida, ele disse, eu não posso. Manda outro. Será que nesta noite, ou na sua caminhada, você já transferiu muitas coisas para alguém e deixou de lado trabalhos importantíssimos, algo de suma importância, que você diz, não, outro vai fazer. Ele faz melhor do que eu. Irmão, se não fosse Deus insistir com Moisés, a Bíblia diz que Deus se irou. Deus ficou bravo. Deus se irou e disse, é você, Moisés. Eu conheço Arão. Irmãos, Deus está nos chamando para um grande trabalho. Lá onde você está, Deus conta com você. O que você precisa fazer é entender que há algo importante nas suas mãos para ser produzida, para ser feita para o reino de Deus. E Arão, ele teve o seu papel. Ele teve o seu papel muito importante. A linha sacerdotal começou por Arão. Ali foi uma linhagem sacerdotal. Deus te chamou para uma obra. O seu irmão fará uma outra obra. Não transfere aquilo que Deus te chamou para o outro. Você vai conduzir, você vai realizar. E agora, irmãos, no livro de Neemias, que nós estamos estudando, eu vejo também algo assim muito importante. Neemias, ele não teve, irmãos, a Bíblia não fala que ele teve um sonho, que ele teve uma visão, que um anjo conversou com ele, que ele teve uma chamada específica de Deus para ir reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele era copeiro. E pela idade que ele tinha, ele nasceu na Babilônia.
Mas ele foi cercado de uma família muito boa, com certeza, que o ensinou o bom caminho. Irmãos, a importância de nós passarmos para as futuras gerações a lei do Senhor é de suma importância. Neemias foi um menino trabalhado, ele foi ensinado. Podemos dizer que um líder não nasce de uma noite para o dia. Você deve procurar trabalhar, lapidar, buscar conhecimento, se interessar pelas coisas bem cedo, se entender, dizer, não, eu estou aqui para realizar um trabalho. Você não pode deixar com que as coisas corram assim sozinho e as coisas vão acontecer automaticamente. Neemias chegou a ser copeiro lá em Suzã, uma casa importante do rei, um palácio. Ele fazia esse trabalho como copeiro, mas também essa função de copeiro do rei, ele tinha uma função, podemos dizer hoje, como primeiro-ministro. Ele era um conselheiro do rei, era um homem importante. Era um homem importante. Agora, irmãos, diferente de Moisés, nós vamos entender algo importante. É que Neemias não foi assim, ele não tive uma visão, uma revelação. Existem coisas, irmãos, que estão diante dos nossos olhos. É impressionante. O muro está caído, a casa, a cidade está destruída, as portas foram queimadas, tudo está abaixo, a cidade está um deserto, não existe nada ali que se agrada, está tão difícil viver em Jerusalém, porque uma cidade sem muros, naquela época, era uma cidade vulnerável, todos podiam entrar e sair, não tinha nenhum controle, ou seja, tudo estava à deriva. Irmãos, existem coisas que são óbvias. Então o líder, esse homem que entende que precisa ser feito algo no reino de Deus, ou seja, lá no seu trabalho, na sua casa, ou seja, onde for, existe coisa que não é necessário que um anjo venha te falar algo. Você tem que precisar. Não, é algo que já está diante dos nossos olhos, precisa ser feito. Então esse líder tem que ter essa iniciativa, essa prontidão de iniciar um trabalho, realizar um trabalho que diante dos seus olhos já viu que precisa ser feito. Há pessoas que só se movem se alguém mandar. Não, eu preciso receber. Existe coisa que está diante dos nossos olhos e que está destruído, está acabado, não está bem, então precisa ser feito. Então esse líder que Deus espera, que Neemias mostrou essa prontidão, mesmo estando à distância, ele procurou informações a respeito da cidade de Jerusalém. E disse, a cidade está destruída, então nós precisamos reconstruir. Irmãos, há muito trabalho a se fazer. Há muita coisa a se fazer. E nós precisamos de líderes como Neemias, que mesmo à distância, ou às vezes perto, sejam pessoas proativas, pessoas que tenham uma capacidade, uma iniciativa de realizar trabalhos, formar equipes, tomar assim uma atitude, ser uma pessoa dinâmica para grandes realizações. E para isso, nós precisamos ganhar essas informações para dar um salto para realizar grandes trabalhos lá na sua comunidade, lá na sua empresa, lá na sua casa, aqui na igreja, onde quer que for. Iniciativa, ser proativo, buscar ter interesse pelas coisas. Como está a cidade de Jerusalém? A cidade está destruída. Então, eu preciso me mexer. Eu preciso, assim, me sentir incomodado para realizar um grande trabalho. E o importante é que, às vezes, aquilo que precisa ser feito, nem sempre eu tenho todo esse preparo. Mas uma vez que você toma a iniciativa para gerar as mudanças, você pode ter certeza de uma coisa. A capacidade vem de Deus.
A capacidade vem de Deus. Deus está com seus radares procurando homens e mulheres que desejam realizar uma grande obra. Oh, aleluia! Olha, irmãos, eu penso que no final desse seminário, Deus vai levantar pessoas aqui, assim, com atitudes diferentes, começar a enxergar coisas que podem ser feitas, podem se fazer. E você precisa dar este passo. Eu dei 2 exemplos aqui. Um foi Moisés, eu não posso. Manda outro. Ele é melhor do que eu. E o povo sofrendo, debaixo de chibata, escravidão. E Deus dizendo, Moisés, eu desci para livrar o meu povo. E Moisés, manda outro, Senhor. Eu não posso. Irmãos, um homem que passou 40 anos dentro do palácio, recebendo todo o preparo, todas as informações, a maior cultura da época, eu não tenho. Se ele não tem, quem é que tinha? E Deus dizia, eu vou ser contigo, serei com a sua boca. Então, nos percebe que há pessoas que precisam ser trabalhadas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos lhe ajudar a você se levantar, se animar e dizer, eu posso realizar. Porque a gente consegue, assim, a nossa caminhada da vida, pessoas que às vezes estão com 50 anos, 60 anos, 70 anos. E sabe o que eles estão pensando? Que já terminou. Já acabou. Não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Já agora é só abraçar os meus netos. Tudo já acabou. Não, meu irmão. Moisés tinha 80 anos de idade. Quando Deus apareceu para ele na sarça e disse, Moisés, eu serei contigo. Você vai para eu estou lhe chamando para um grande trabalho, uma grande obra. Então, o que você precisa fazer e entender que enquanto o coraçãozinho está batendo, enquanto você está aí, você precisa continuar exercendo um trabalho no reino de Deus e você pode fazer. Deus vai lhe dar essa determinação. Jesus levantou 12 homens. Ele foi escolhendo. Durante 3 anos ele trabalhou esses homens, dando a eles assim grandes informações e mostrando a eles o seu poder, submetendo eles a provas difíceis. E muitas vezes Jesus mostrou que realmente havia um poder sobrenatural e que eles deveriam exercer esse poder. E no final de 3 anos, Jesus disse, olha, agora foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu preciso que vocês entrem aqui na cidade de Jerusalém, avance à cidade de Samaria e vá até os confins da terra e leve a minha palavra. Eu vos dou o poder. Esses homens iam exercer uma liderança, e essa liderança, eles agora tinham passado por esta escola de 3 anos e meio, e eles iam exercer uma liderança, não uma liderança natural, como se saísse de uma escola de rabinos, uma faculdade ali dos fariseus. Não, a liderança que Jesus colocou na mente deles, e que eles passaram durante 3 anos, foi uma liderança com conhecimento físico, com conhecimento todos os dias, e eles viram diante dos seus olhos algo que eles nunca tinham visto. E agora eles iam passar a exercer essa liderança, e essa liderança ia ter uma vertente, um rumo que o mundo nunca tinha conhecido. Eles iriam receber poderes, e esses poderes seriam poderes sobrenaturais. E olha, irmãos, e esses homens fizeram. Eles saíram pelo mundo que eles conheciam. E a Bíblia diz que por onde Pedro passava, a sua sombra curava. Aleluia! Pedro entrou no templo um dia, e a Bíblia diz que um paralítico pediu uma moeda. Ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas do que eu tenho te dou, levanta e anda. E aquele paralítico saltou sobre os seus pés e entrou dentro do templo e saltava e glorificava o nome do Senhor. Esses homens agora começaram a exercer uma liderança
no mundo de então. E olha, irmãos, o evangelho percorreu toda aquela região. Depois a igreja foi fundada na Europa, através do apóstolo Paulo. E agora, esse evangelho ganhou a Europa, a Ásia, a África, e depois veio para a América, e nós estamos aqui, porque aqueles homens exerceram uma liderança dinâmica, muito eficaz, e ganharam o mundo com a mensagem do evangelho. Então, irmãos, se pode fazer. Eram homens simples, eles não tinham cultura, eles eram pescadores, sabiam só lançar a rede, mas quando essa pessoa entende que ele pode mudar, e que ele pode crescer, e que ele pode dizer algo importante. Pedro não tinha escola, mas um dia ele pegou, assim, quem sabe, sobressaiu sobre a multidão e trouxe uma mensagem. A Bíblia diz que quase 4.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. E Jesus disse: Pedro, você é pescador, mas eu vou, essa chamada vai mudar a sua vida. Você será pescadores de homens. E isso realmente aconteceu. Então, irmãos, nós estamos aqui durante os próximos meses trabalhando a respeito dessa liderança eficaz. Esse trabalho produtivo que você vai fazer e vai gerar alta produção. Alta produção. Você vai conseguir remir o tempo. Você vai conseguir fazer mais em pouco tempo. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Em quanto tempo? Em quanto tempo? 52 dias. 52 dias. Os muros estavam prontos. As portas estavam nos seus lugares. E nós vamos aprender aqui esse processo de recuperar as pedras queimadas. As pedras estavam lá, jogadas, queimadas. Eles reaproveitaram aquelas pedras e colocaram as pedras nos seus devidos lugares. Isso tudo em 52 dias. É possível. Quem sabe você está fazendo um curso universitário e alguém diz: mas que curso você está fazendo? Estou fazendo curso de Direito. Essas pedras já estão queimadas. Isso aí não tem... Eu conheço tantos advogados aí que estão vendendo batatinha. Tem um carrinho de cachorro-quente e você vai fazer um curso de Direito, ou curso de Pedagogia, ou curso aquilo outro. E vou dizer: agora que eu comecei mesmo, vou terminar, mas estou fazendo por fazer. Não, meu irmão. Em Deus, aleluia, em Deus, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Oh, aleluia, você vai fazer o seu curso, você está fazendo esse curso, faça com amor e com dedicação. Tudo que você vem à mão, faça com amor. E você será produtivo fazendo esse trabalho. Você será muito produtivo. Olha, irmãos, eu penso que se um homem ou uma mulher, nas mãos de Deus, trabalhando com amor e com dedicação, se ele resolver pegar latinha, aí pela cidade de Campinas, ele será um grande administrador de reciclagem de material aqui nesta cidade. Ele vai crescer, ele vai exportar, ele vai ser grande, ele será uma potência nessa cidade. Começa pequeno, mas vai se avolumando. Sabe por quê? Porque está fazendo com amor e dedicação e fazendo para o Senhor. Eu não conheço muito de geografia, mas o rio Amazonas, quando ele nasce, não sei quem aqui conhece bem, no Peru, ele nasce, irmãos, é uma mininha de água. Sai lá daquela montanha, uma mina. E alguém diz: aqui é a nascente do rio São Francisco.
Mas começa a caminhar naquela mina, quilômetros abaixo. Você vai ver já um volume grande de água. Se você começar a caminhar mais alguns quilômetros, para você atravessar de um lado ao outro, você precisa de um barco. E depois, mais adiante, de um lado ao outro, você consegue nem ver mais as pessoas. E tão largo que é, porque é um rio que tem um volume enorme de águas, mas nasceu pequeno. Então, o seu projeto pode estar assim, em fase inicial, pequeno. Mas se você dizer, Senhor, eu quero a tua ajuda. Eu quero a tua ajuda, Espírito Santo. Eu não vou jogar poeira debaixo do tapete. Eu vou fazer buscando a excelência. Eu vou buscar as informações do céu. Eu vou trabalhar com dedicação aqui nesse sonho, nesse projeto, nesses estudos. Eu vou fazer com amor. Eu vou fazer com dedicação. Eu vou fazer a minha parte. Irmãos, Deus está interessado. Aqueles que estão com a mão na espada e a outra mão na massa. Eu não vou dormir, eu não vou tosquenejar. A coisa é séria. Trabalho, irmão, se faz com seriedade. Você nunca pode fazer um trabalho sem a seriedade. Eu estou ganhando pouco, então vou fazer desta forma. Não. Eu ganho conforme eu trabalho. E se eu ganho pouco, então vou fazer desta forma. Seja qual for o valor que você ganha, faça com amor e com dedicação, como se estivesse fazendo para o Senhor. Como foste fiel no pouco, no muito, sobre o muito eu te colocarei. Cadê aquele irmão que sentava-se aqui? Onde ele está? Ele foi chamado. Ele prestou um concurso e ele passou em primeiro lugar. Aonde ele está trabalhando? Ele está trabalhando numa grande empresa. Uma empresa o chamou. Irmãos, o Espírito Santo vai conduzindo as pessoas nos lugares que realmente ela deve estar. Oh, aleluia! Ele vai abrindo as portas. Ele vai abrindo os caminhos. Os horizontes que estão assim negros, que estão assim fechados. Você pode ter certeza de uma coisa. Se você dizer, Espírito Santo, eu vou fazer o melhor. Eu vou te servir de forma melhor. Tudo é para ti, é para o teu reino. É para engrandecer o teu reino aqui nesta terra. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Deus vai te colocar você em um lugar que você nem sonha. Que você nem sonha. Não passava pela mente de José, irmãos. Ser governador do Egito. Não passava, irmão. Não, nunca ele podia imaginar que ele seria governador da maior metrópole, da maior cidade de então. Como ele podia imaginar que ele seria o futuro governador do Egito? Mas era um menino dedicado. Seu pai disse, filho, vai encontrar os teus irmãos. Eles estão já dias fora. Leva leite, leva pão, leva queijo. E ele chegou no lugar, acho que é Dotã. Chegou lá, os irmãos dele não estavam lá. O que ele podia fazer? Eu vou voltar para minha casa. Ele disse, não. Em algum lugar os meus irmãos estão. Eu vou procurar. Isso é dedicação. Há pessoas que dizem, vai até ali buscar tal coisa. Tem? Não. Volta para casa. Não, irmão. Vai procurar, irmãos. Temos que ter iniciativa. Temos que ser proativo nas coisas nesta vida. Nós precisamos buscar os melhores resultados. E dizer, não, eu saí determinado a buscar algo e eu vou encontrar. Você não pode dar marcha ré na primeira rampa. Não. Nós precisamos ser determinados. E José disse, eu vou buscar, eu vou encontrar os meus irmãos. E encontrou. E andar naqueles dias, irmãos, qualquer coisa podia voltar. Animais ferozes. Não havia uma bandeirante toda iluminada, asfaltada. As estradas eram difíceis, debaixo de um sol quente.
A noite era fria, tudo difícil, e se não encontrou em Dotã, vou voltar para casa. Ele disse, não, eu vou encontrá-los. E aqui está o pão, aqui está o leite, quem sabe o pão já está ficando seco. Mas os meus irmãos estão com fome. Lá estava nascendo um líder. Lá estava nascendo um futuro governador. Deus já tinha enxergado um menino diferente. É isto, irmãos. E lá na frente, governador do Egito. O segundo homem mais poderoso do Egito é José. Irmãos, José não nasceu de uma hora para outra. Vamos conhecer a sua história. Vamos conhecer a sua estrada. Então, que nós possamos, durante esses próximos meses, que estamos aqui dando esse início nessa introdução, de encontrar líderes dinâmicos, líderes eficazes, líderes eficientes, que possam realmente fazer uma grande transformada aqui nesta terra, causar realmente um diferencial aqui nesta terra. Você será o ícone ali onde você está. Você será um referencial ali onde você está. Você vai ser dotado de um conhecimento que eles não têm. Porque quem vai dar esse conhecimento? Você vai buscar e Deus vai completar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas como assim, pastor Marcos? Eu vou buscar. A Bíblia diz que Daniel, ao chegar na Babilônia, ele disse, eu preciso conhecer a língua deste povo. Eles falam e eu não entendo. Então eu vou estudar a língua dos caldeus. E ele procurou aprender a língua dos caldeus. E Deus disse, então agora, eu vou te fazer você 10 vezes mais sábio. 10 vezes mais sábio. Você será um referencial aqui na Babilônia. Irmãos, diante das dificuldades, diante dos problemas que você está enfrentando, você tem que se transformar numa águia. Você tem que se transformar em algo que possa superar essas dificuldades. É isto que a Bíblia nos fala. A águia, quando ela vê uma tempestade, ela não abaixa, ela sobe. E depois que ela fura a tempestade, para acima da tempestade, ela disse, agora eu estou tranquila. Mas eu resisti, eu investi contra essa tempestade e vou voar por cima. É isto, irmãos. As dificuldades não irão cessar. Hoje tem uma, amanhã tem outra. Então, se você recuar na primeira, vai recuar na segunda, então você vai voar abaixo da tempestade e você vai ficar vulnerável à tempestade. Então você tem que sobrepor a tempestade. E disse, voarei acima dela. Aí você vai ficar num ambiente mais confortável para você navegar, para você voar, para você buscar os seus resultados. É isso que Deus espera. É isso que Deus espera dos seus filhos. É isso que Deus está fazendo no céu. O que Deus está fazendo agora? Deus está trabalhando, irmão. Deus está desenvolvendo. Deus está no seu reino trabalhando. E Ele se alegra quando os seus filhos também entram nesta mesma trincheira. Não é acordando 11 horas e dormindo 2 da tarde. Que as coisas vão acontecer. Não, não vão acontecer. Deus não trabalha nesta linha. Deus está com aqueles que acordam bem cedo. Aleluia. E vai para o trabalho. Deus disse, Josué, você tem um grande trabalho a fazer, mas você vai precisar levantar pela madrugada e buscar os resultados. E vou dizer a você, nem à noite você vai poder dormir direito. Você vai ter que ler a minha palavra. Então não tem tempo, irmão, muito para... Assim não, é buscando o mesmo resultado. Mas Deus poderia ter colocado a palavra na cabeça de Josué. Josué, você vai acordar amanhã com toda a minha palavra e você não vai precisar nem ler. Isso não vai acontecer nunca. Você vai ter que ler. Você tem que buscar. Você vai precisar se dedicar. Assim você vai encontrar os resultados.
Amém? Tem acabado de chegar o mestre. Estou só aqui dando uma introdução, porque o pastor Fosilino, ele nos informou que ia chegar um pouquinho atrasado. Irmãos, os trânsitos de São Paulo não está nada fácil. E, ainda mais final de ano, assim, e chovendo, e as dificuldades aumentam. Eu, para andar aqui em Campinas 3 quadras hoje, eu gastei acho que 40 minutos. Olha, aqui em Campinas. Em Campinas. Começou a chover, parou tudo. Então, as dificuldades aguentam. Mas ele tem chegado, ele vai dar aqui Porque nós estamos dando assim, irmãos, uma introdução nesse trabalho, porque a gente entende pelo Espírito Santo que será um trabalho que vai dar um salto tremendo aqui nesta igreja. Olha, se Deus levantar aqui, irmãos, eu não vou dizer quanto, Neemias, olha, vai se fazer muito em poucos dias. Muito em poucos dias. E se Neemias fez, porque Deus foi com ele, você vai fazer também. Amém? Pastor Fosilino. Glória a Deus. Paz ao Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá este privilégio de estar na sua casa. Os irmãos queiram, por favor, nos perdoar pelo nosso atraso. Mas saímos de São Paulo e demoramos quase 2 horas para chegar na marginal do centro. Meus queridos irmãos, nós estamos voltados para este tema, a liderança eficaz, com base no livro de Neemias, que é um livro histórico, que nos fala sobre as memórias de Neemias, e pelo que ouvi do pastor Marcos, acredito que estamos no começo, né? Eu quero só fazer uma observação. No primeiro capítulo, onde Neemias registra as suas memórias, as primeiras palavras dele diz o seguinte: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós podemos, irmãos, extrair daqui grandes lições. E uma delas, que é muito importante, é que não é porque nós temos promessa, não é porque nós estamos na Terra Santa, na terra da promessa, não é porque o tempo marcado por Deus para que comece um novo momento chegou, que nós já entramos automaticamente nesse novo momento. Deus realmente está trabalhando. Há um livro que diz que Deus trabalha no turno da noite, significa que Deus trabalha ininterruptamente, e Deus trabalha
a nosso favor, porque Deus é pró, Ele não é contra. Mas as coisas acontecem por meio de uma parceria entre nós e Deus. É algo que se completa. E nós podemos extrair daqui, eu fiquei pensando em uma lição, assim que eu julguei, de extrema importância, porque a princípio parece-nos que aqueles que foram levados para o exílio é os que mais sofreriam. E sofreram a ponto de, numa análise feita pelo profeta Ezequiel, ele diz que, ao contemplar a situação daqueles que estavam no exílio e ficar ali com eles, comendo a mesma comida, bebendo a mesma água, ele diz: eu fiquei sem palavras, fiquei atônito. Porém, quando nós olhamos para essas primeiras palavras, nós vamos verificar que aqueles que ficaram na Terra Santa, eles estavam em grande miséria, desprezo, vergonha, e estavam vulneráveis. Nós podemos extrair, porque às vezes nós entramos em algum tipo de revolta em razão de coisas que acontecem e o nosso raciocínio, a nossa conclusão é: para mim foi pior do que para fulano. E eu sou muito mais fiel a Deus do que ele. Porém, meus amados irmãos, os nossos juízos, as nossas conclusões, elas têm como base a nossa experiência passada e aquilo que nós estamos vendo. E nós podemos extrair dessas primeiras palavras, do início das memórias de Neemias, de que aqueles que não foram levados para o exílio, aqueles que ficaram nas suas próprias casas, nos seus próprios sítios, lá adiante, estavam em uma situação lamentável. A palavra de Deus é uma palavra completa, e ela tem que nos levar a um entendimento capaz de fazer com que nós sejamos pessoas sábias, tenhamos raciocínios corretos. Isto me chamou muita atenção. O segundo ponto que quero, e já encerro com ele, falar com os irmãos, é que o fato da pessoa estar em um lugar de trevas, o fato da pessoa estar em um lugar de paganismo, e nós podemos transportar isto para a pessoa que, por razões tais, é obrigada a trabalhar em uma empresa onde existe trevas, ou é obrigada, por estar vinculada, a conviver em uma família onde existe impiedade, onde existe trevas, porque o primeiro versículo diz: eu estava
na cidadela ou na fortaleza de Suzã. Não era um lugar de altares de adoração. Não era um lugar onde a biblioteca era composta de livros que apontavam para Jeová. Não era um lugar onde os quadros que decoravam as paredes eram quadros com motivos que exaltavam a Deus. Era um lugar de impiedade, era um lugar de paganismo. No entanto, este homem, cujas memórias têm chamado a nossa atenção, ele estava ali, porém, ele estava com o seu coração, ele permanecia com o seu coração, ele permanecia com a sua mente voltada para Deus. E muitas vezes nós gostaríamos, e realmente é gostoso estar com irmãos, é gostoso estar em uma família que as pessoas não falam palavrões, não blasfemam, não xingam, não ficam embriagadas com álcool, não se envolve com situações reprováveis. Mas pode ser que pelas circunstâncias nós tenhamos que dormir no mesmo quarto de uma pessoa que se embriaga, de uma pessoa que blasfema, de uma pessoa que xinga, de uma pessoa que fala mal de Deus, de uma pessoa que faz coisas reprováveis. No entanto, onde quer que nós estejamos, nós podemos estar diretamente ligados com Deus. E diante das circunstâncias negativas, ter uma reação que seja compatível com o que a Bíblia nos dirige. Olha, meus prezados irmãos, muitos de nós somos, por força de um emprego que nós precisamos, somos obrigados a conviver com pessoas desonestas. Somos obrigados a conviver com pessoas que desfazem do próximo. Mas, pelas primeiras palavras das memórias de Neemias, nós já podemos entender que é possível ter um comportamento, é possível manter uma linha de raciocínio diferente, sem que esteja afetada mesmo que sejamos a minoria, mas sem estar afetada pela maioria com quem nós convivemos. Eu gostaria então de deixar esses pontos para os irmãos nesta noite, porque muitos de nós, em algum momento da vida, vamos enfrentar circunstâncias. Pode ser que seja alguém que tenha uma posição hierárquica do ponto de vista funcional ou profissional
superior a nós. Pode ser que precisemos de um emprego em um ambiente afetado por coisas negativas, por coisas reprováveis. No entanto, Neemias está nos dizendo que é possível estar desenvolvendo um raciocínio diferente, não afetado pela maioria que está ao nosso lado. Eu quero então, irmãos, encerrar com estas duas observações que fiz para os irmãos, e que já sirva juntamente com aquilo que já foi trazido nesta noite para a reestruturação dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio, e que nós não empreendamos a fuga, sejam quais forem as circunstâncias, não empreendamos a fuga, porque pode ser que Deus tenha nos plantado em um lugar de impiedade, para que nós santifiquemos aquele lugar, para que nós possamos trazer algo do céu para aquele lugar, e entendamos os caminhos de Deus, sem entrar naquilo que algumas pessoas e alguns ensinamentos religiosos orientam como ficar revoltado com Deus, se revoltar com Deus. Não. Deus sabe o que faz. E até na dor, Deus provê e extrai daquela dor algo proveitoso para nós. Porque com Deus, até no amargo, existe doce. E jamais Deus vai deixar que um filho seu experimente o amargo, sem que ele extraia daquele amargo o doce para ele. Eu quero assim, irmãos, encerrar estas palavras nesta noite, com este entendimento, para que nós possamos falar: Senhor, eu quero realmente que o meu pensamento seja reestruturado. Glória seja ao nome do Senhor. Quem sabe você está submetido a uma situação dessa. Quem sabe você está em um lugar de paganismo, em um lugar onde as pessoas blasfemam, em um lugar onde as pessoas estão revoltadas com o governo, revoltadas com Deus, revoltadas com a empresa. E você tem que falar: por que que Deus me trouxe para Suzã? Qual é o comportamento que eu vou ter aqui em Suzã? Porque pode ser que a pessoa está em Suzã, ela está no lugar do paganismo, porém, estando ali, ela realizará, ou ela começará uma grande obra para o reino de Deus. Eu quero pedir que os irmãos coloquem em pé, por favor. E vamos orar por um instante. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós queremos, Senhor, ter uma melhor compreensão, uma compreensão espiritual das circunstâncias que nos envolvem na vida.
Nós queremos ter um raciocínio, Senhor, espiritual, um raciocínio que esteja dirigido pelo Espírito Santo. E que nós possamos, Senhor, diante das situações, dos lugares e das circunstâncias que são adversas, nós possamos manter a calma, a serenidade, a ligação contigo, possamos manter a esperança, possamos manter a fé, possamos buscar em Ti, possamos, Senhor, ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo, possamos, Senhor, manter uma estrutura emocional estável e esperar em Ti, até que o Senhor nos dê a direção a ser tomada, as palavras a serem pronunciadas. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos de um auxílio extraordinário, porque em nós, na nossa própria estrutura, não há, Senhor, força suficiente para que nós possamos esperar com paciência no Senhor. Nós cremos verdadeiramente que há irmãos e irmãs que precisam, nós precisamos, Senhor, porque a nossa tendência natural é ter as mesmas reações das pessoas em comum, aquilo que é considerado o normal. E nesta noite nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós não queremos ser pessoas normais. Nós queremos ser pessoas sobrenaturais. Nós queremos ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo. Então nós estamos abertos para que a Tua palavra seja implantada em nossas almas, implantadas em nossas mentes, nortear o nosso raciocínio, dirigir, Senhor, as nossas reações. Nesta noite nós nos colocamos nessa mesa de cirurgia, para que o Senhor possa estar realizando uma mudança, para que o Senhor possa estar trocando os nossos corações, tirando o coração duro, o rude, o coração de pedra, e nos dando um coração maleável, um coração subordinado à palavra e ao Espírito Santo. O nosso próprio vocabulário. Nós queremos pedir que o Senhor mude o nosso vocabulário, mude as nossas palavras. Ou que no abrir dos nossos olhos nesta noite, essa mudança já seja sentida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos levantar as nossas mãos nesta noite e agradecer ao Senhor com as nossas mãos levantadas.